Vamos ler com temor, reverência a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 em diante. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Feche os olhos, vamos orar juntos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder, de misericórdia, te louvamos, a Ti, somente a Ti, honra e glória. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, pela Tua graça. É pela Tua graça que estamos aqui, Senhor. É pela Tua misericórdia que temos acesso às Tuas palavras, à Tua Escritura Sagrada. É por Tua graça, Senhor, que estamos num país onde ainda temos liberdade de cultuar a Tua presença, de cultuar a Tua glória. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra fale conosco, Senhor, que seja clara, que haja entendimento na mente dos Teus filhos, todos que estão acompanhando, que a Tua palavra fale, seja explicada, compreendida e aplicada, Senhor, nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, Senhor, nos conduz em tudo, em cada palavra, eu te peço em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, que texto, né? Uma pergunta, uma possibilidade. Talvez alguns aqui já tenham experimentado uma situação, aquela situação em que nós ficamos sem resposta, seja diante de um questionamento que alguém faz para nós, ou então uma opinião que alguém dá, que é contrário àquilo que nós pensamos, mas sabe quando alguém faz uma pergunta ou coloca uma opinião, um comentário, e a gente não sabe o que dizer, a gente fica assim, sem palavras, ou quando alguém traz um argumento contrário a tudo aquilo que nós acreditamos, mas simplesmente nós não temos um argumento forte para colocar, não temos um argumento suficientemente consistente para contrapor uma ideia contrária, ou apenas defender aquilo que nós acreditamos, de uma forma consistente, de uma forma coerente. Pior, sabe aquela situação em que nós somos questionados sobre um determinado assunto, e a nossa resposta é rasa, a nossa resposta é superficial, a nossa resposta ela tem apenas frase de efeito, a nossa resposta é muitas vezes baseada em só alguma coisa que nós ouvimos, ou nós aprendemos, às vezes errado, sem o devido cuidado, sem checar devidamente, sem a devida apuração, mas nós reproduzimos, nós repetimos, e damos como resposta, às vezes, de um argumento que é lançado, ou de um questionamento que nos é feito. É claro que nós podemos passar por situações como essas, em que o nosso ponto de vista é questionado, é colocado à prova, em diversas situações da nossa vida. Por exemplo, sobre o nosso posicionamento político, por exemplo, sobre algum tema da atualidade. Às vezes ficamos meio que sem argumento, né? Sem ter o que dizer. Mas, e quando essa situação em que o nosso ponto de vista, o nosso argumento é colocado à prova, quando se trata de uma necessidade de defendermos o nosso ponto de vista sobre a nossa fé,
sobre aquilo que nós acreditamos, sobre as nossas convicções espirituais. Será que nós temos argumentos consistentes para defender a verdade que nós acreditamos, ou dizemos acreditar? Ou será que nós ficamos sem palavras assim, né? Quando alguém nos questiona, vem cá, por que você é cristão? A pergunta parece simples, né? Mas se alguém te perguntasse agora, por que você é cristão? Você fica, né? Às vezes, ou então faz aquela resposta, não tem fundamento, não tem consistência, apenas um jogo de frases decoradas, às vezes superficiais, às vezes repleta daquele evangeliquez, né? Que pouco acrescenta razão, pouco acrescenta reflexão a quem está nos perguntando, a quem está nos questionando. Meus queridos, à luz das palavras de Pedro aqui, claro, inspiradas pelo Espírito Santo, nosso texto hoje vai nos levar a uma reflexão mais direta sobre como deve ser o nosso comportamento quando nós somos desafiados a defender a nossa fé, aquilo que nós cremos, e mais, vai reforçar o nosso entendimento, já vindo lá do sermão do domingo passado, sobre como nós devemos lidar com as perseguições neste mundo carente de Deus, sobre onde Cristo se encaixa nessa história, em outras palavras, qual é o lugar que nós damos para Cristo de fato na nossa vida. Pedro vai nos exortar a refletir sobre os nossos deveres. Como é que estamos? E teremos então um tema, né? Um tema para balizar a nossa jornada aqui esta noite. Está aí, ó. Cristo. Aí não, tá ali, ó. Aqui, ó. Cristo, a nossa resposta para o mundo, a melhor resposta. Vamos entender. Os versículos que nós vamos percorrer hoje, eles fluem naturalmente dos princípios que nós apresentamos no domingo passado, 1 Pedro capítulo 8, versículo 8 a 12, os versículos que antecedem aqui esse texto. Eu recomendo àqueles que não assistiram e queiram, claro, a mensagem está lá disponível no canal da base, e também pode ser ouvida, tá? No Spotify, disponível no aplicativo da base Igreja Cristã. Bom, no texto anterior, nós já falamos, nós vamos reforçar, nós vimos Pedro alertando sobre os deveres cristãos básicos e a importância de eles serem cumpridos na nossa vida cristã. Deveres como? Vamos relembrar? Não retribuir o mal com o mal, termos compaixão, termos um esforço por buscar a paz, ou seja, buscar a paz de uma forma perseverante, ter um amor fraternal uns com os outros, buscar o bem, praticar o bem simplesmente. E como essas atitudes, Pedro frisa bem, como o efeito de cumprir esses básicos deveres pode ter um resultado poderoso para aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Como o nosso dever sendo cumprido perante o mundo pode atrair pessoas para a salvação que há somente em Cristo Jesus. Então esse texto de hoje ele vai fluir naturalmente desses versículos anteriores, só que Pedro vai agregar agora novos elementos para tratarmos, para reforçar o seu ensino, os quais nós tentaremos aqui resumir em 5 pontos, ou 5 orientações básicas extraídas da exposição aqui dos versículos 16, ou dos versículos 13 a 17. Então, baseado no texto aqui que nós veremos aqui, Pedro está alertando seus leitores a serem zelosos por praticar o bem, serem felizes no sofrimento, pois é, vamos entender isso, não serem dominados pelo medo, terem Cristo no seu devido lugar, e na hora da prova, terem a resposta certa. Esses pontos nós vamos percorrer aqui, inspirados e baseados no texto de 1 Pedro capítulo 3,
versículos 13 a 17. Então, seguindo essa lógica que nós já estamos vindo aí, de que fazer o bem é importante, fazer o bem é um dever essencial, isso inclui retribuir o mal com o bem, Pedro segue a carta aí, reforçando os seus leitores, que sejam zelosos por praticar o bem. A gente está vindo lá do texto anterior. Sejam zelosos por praticar o bem. Olha o que diz o versículo 13, acompanhe na tua Bíblia, ou então aqui, se você não tem, também aí uma Bíblia. Diz o versículo 13, uma pergunta, né? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? De modo geral, a gente pensa assim, pessoas que buscam fazer o bem, elas não costumam ser alvo de crítica, não costumam ser alvo de ataques ou perseguições, não é? Atos de bondade, geralmente não provocam perseguições. Isso aí é uma lógica universal, podemos dizer assim. Uma pessoa que tem zelo por fazer o bem, serão, pelo menos em tese, menos hostilizadas, menos perseguidas neste mundo. Digamos aí, é uma lógica universal, o que não quer dizer que tais pessoas não podem ser alvos de ataques, ou estão isentas de serem perseguidas. Então, Pedro vai usar um termo grego aqui para traduzir essa palavra zeloso, trazendo um significado de inteireza de coração, um coração inteiramente entregue a isso, a esse zelo, e mais, sinceridade de propósito, ou seja, é uma bondade, é o bem que se é feito com sinceridade, com autenticidade, com o coração devidamente entregue a esse dever cristão. Então o que ele está sugerindo aqui, Pedro? Ele está sugerindo que de maneira sincera, se eu faço bem de maneira sincera ou com uma fé não fingida, aquela que Paulo mesmo, menciona lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando ele fala com o seu filho na fé Timóteo, aquela fé não fingida. Então, se eu procuro fazer o bem de uma forma sincera, de uma forma não fingida, com a inteireza do meu coração, eu estou cumprindo aí um dever cristão que me garantirá a proteção de Deus por isso. Pedro então vai usar aqui uma pergunta retórica, né, para realçar que um cristão zeloso por praticar o bem, ele não será atingido por malfeitores. Se você faz o bem, você não poderá ser atingido por malfeitores, né? Todavia, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda, e vamos entender isso ao longo do texto, que a proteção de Deus não garante ao cristão isenção de sofrimento. Tem alguém que não sofre aqui? Então, ainda que eu faça o bem, isso não garante isenção de sofrimento, mas garante a proteção de Deus, certo? A gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente, mas por hora, o que é importante para a gente é resgatar esse princípio que Pedro tem falado, e nós aprendemos no sermão passado, e tem a ver com o nosso tema de hoje, Cristo, a nossa resposta para o mundo, qual é o princípio? Fazer o bem, não retribuir o mal com o mal, ser zeloso com isso, torna o crente mais firme na caminhada. Não quer dizer que eu não vá sofrer, não vai dizer que eu não vou ter perseguições, mas eu vou estar firme diante das perseguições, eu vou estar firmado num Deus que é comigo, diante das perseguições. Nesse caso aqui, é uma maneira realista, podemos dizer, para a gente aplicar esse versículo à nossa vida, é saber que sermos zelosos com o bem, ou sinceros, dedicados, íntegros, na prática do bem, me faz mais preparado para enfrentar as perseguições, ocasionais ou não, que acontece na minha vida. Em outras palavras, meus irmãos, aqueles que fazem o que é certo, não tem nada a temer, pois Deus opera em favor deles. Vamos aprofundar mais adiante, mas vamos seguir o texto. Isso já dá uma base, né, do que a gente vai falar aqui, que Pedro está falando e reforçando para os seus leitores. Então, a possibilidade do crente de sofrer perseguição
mesmo fazendo o que é certo, vai motivar Pedro agora então a trazer uma palavra de ânimo, a conclamar os seus leitores a não desanimarem, mas também a vencerem uma tentação. Qual? A tentação mundana de retribuir o mal com o mal. Lembra que ele está vindo lá de trás dando essa exortação? Não retribua o mal com o mal. Então ele vem agora e dá uma palavra de ânimo, e ao mesmo tempo é uma palavra que a gente tem que refletir para que a gente não esbarre na tentação de eu rebater o mal com a mesma moeda. Então ele vai exortar os seus leitores para que sejam felizes no sofrimento. Olha o que diz aí, versículo 14, parte A, por isso que eu separei ali, e versículo 17, acompanha na tua Bíblia, 14a e versículo 17, diz assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Versículo 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Olha só, esses dois versículos eu juntei aí, porque eles têm uma similaridade no modo optativo, usado aqui no grego, que é utilizado por Pedro. É como textos que oferecem opções para o leitor. No primeiro, a opção qual é? A opção de ser feliz, mesmo sofrendo, mesmo no sofrimento. No segundo, versículo 17, a opção de sofrer por fazer o bem, como sendo melhor do que fazer o mal. Melhor sofrer fazendo o bem do que fazer o mal. Por quê? Porque fazer o mal nunca, jamais vai estar sintonizado com a vontade de Deus. Falamos domingo passado sobre isso, ancoramos num tema hoje. Cristo é a nossa resposta para o mundo. Então precisamos frisar aqui, meus irmãos, que Pedro, ao ressaltar essa série de deveres que ele tem falado desde o capítulo 2 lá, ele sempre vai recorrer aos exemplos de quem? De Jesus. Ele não tira os olhos de Cristo para ensinar. O problema de muitos líderes é que tiram os olhos de Cristo para ensinar, aí olham para si, olham para o mundo, olham para o bolso, olham para a própria glória e não olham para Cristo. Se o teu pastor estiver te ensinando sem olhar para Cristo, meus irmãos, peça um gabinete pastoral e o questione sobre isso. Pastor, faz tempo que o senhor não olha para Cristo. Fecha parêntese, eu nem abri, né? Eu abri, já fui abrindo parêntese, fecha, tá bom? O que Pedro faz? Ele sempre olha para Cristo para ensinar. Então nesse caso o que ele faz? Ele vai conclamar os seus leitores a serem felizes, mesmo diante da dor. É claro que ele está com os olhos em Jesus. Nesse trecho aqui da carta, é como se ele estivesse dizendo assim, caso vocês venham a sofrer, por causa da justiça e do bem que vocês praticam, ainda assim, vocês serão felizes. Aí fica aquela pergunta, como assim? Nós vamos ser felizes mesmo no sofrimento? Se a gente tirar os olhos de Cristo, nós não podemos entender, talvez. Portanto, meus irmãos, nós devemos ver nessas palavras aqui, o cumprimento das palavras de quem? De Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados ou felizes os perseguidos, porque deles será o reino de Deus. Pedro vai ministrando e vai olhando para Cristo. No versículo 17, fica ainda bem mais evidente esse exemplo de Cristo que inspira o apóstolo Pedro e tem que nos inspirar. Tem que inspirar a nossa vida. Ele diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então veja só, o apóstolo pode estar apontando aqui, e eu concordo com o estudioso que entende isso, por Cristo da cruz, por servo sofredor. É muito importante para a gente, meus irmãos, entender que Cristo não procurou a cruz, Ele esperou o momento exato em que a vontade de Deus fosse cumprida, o local,
o tempo exato, a maneira como aconteceu, o seu sacrifício, tudo aquilo que Jesus passou, foi submisso à vontade soberana de Deus. E sim, meus irmãos, Deus pode nos colocar em situações difíceis, Ele pode nos colocar. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim: eu estou passando por essa dificuldade, é o diabo. Deus pode nos colocar em situações difíceis, sim, por várias razões. Pode ser para nos castigar. Pastor? Pode ser para nos castigar, pode ser para nos ensinar, para nos fortalecer a fé, para nos trazer de volta. Quantos não voltam para os caminhos do Senhor na dificuldade, no sofrimento? Talvez 99,9% dos cristãos hoje vieram para Cristo na dor. Então sim, Cristo pode nos colocar em situações difíceis, mas eu olho para as Escrituras, eu olho para Cristo e vejo que Ele não nos provará acima do que nós podemos carregar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Sim, meus irmãos, com os olhos fixos em Jesus, Pedro está ensinando que é melhor sofrer por fazer o que é certo, se isso for da vontade de Deus, do que cair na tentação de fazer o que é errado para fugir do sofrimento. Você entendeu? É melhor fazer o que é certo, sabendo que está alinhado com a vontade de Deus, do que fazer o que é errado para fugir do sofrimento. Mais uma vez, Pedro está aqui aplicando nesse trecho da carta, aplicando aos cristãos o exemplo de Jesus que ele já tinha falado. Olha aí, recua aí um capítulo na tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 2, depois volta lá para o capítulo 3, 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21. Pedro já está aqui aplicando no capítulo 3 aos cristãos o exemplo de Cristo, que ele já tinha falado lá no capítulo 2, olha o que ele diz: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Qual é a vantagem? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus é o exemplo, meus irmãos, a ser imitado. É nossa resposta para um mundo que oferece o pecado como escape para o sofrimento. E sabe o que a gente faz? A gente aceita. Mas ao contrário do mundo, meus queridos, diante do sofrimento, Deus nos oferece o exemplo de Cristo como escape. Sofrer submisso à vontade de Deus, paciente, perseverante, ainda que sem merecer, é parte da vocação que nós temos em Jesus. Aquele que padeceu no Calvário, venceu a morte, para que nós tivéssemos vida, e vida eterna. Cristo sofreu em nosso lugar e se colocou na cruz. Olha o que diz o versículo 18 aí na tua Bíblia, versículo 18 do capítulo 3: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Louvado seja Deus. Olha para você refletir. Sejam quais forem as provações ou sofrimentos que os cristãos enfrentam, eles sabem que o escape é Cristo. Nele encontramos força, nele encontramos descanso. Cristo é o nosso escape.
Ainda assim, meus queridos, Pedro sabe muito bem que ele está falando com pessoas de carne e osso, pessoas que são feridas pelas emoções, pessoas que têm medo, como todo ser humano, ele sabe disso. Por isso a exortação agora é para que eles não sejam dominados pelo medo. Versículo 14, agora parte B. Não sejam dominados pelo medo. Olha o que diz o texto, versículo 14, parte B. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Notem que na NVI o texto está entre aspas. Se você tem uma Almeida, revista atualizada, ou talvez uma outra versão, o texto não está aspeado. Por que a NVI botou as aspas? Porque Pedro recorre aqui às palavras do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 12, Isaías 8, 12, nós vamos ler esse texto, separei para vocês, mas vamos acrescentar o versículo 13, tá? Porque ele é complementar, para que a gente possa entender melhor o que Pedro está dizendo aqui dos seus leitores, e a gente possa ter uma aplicação correta aqui do texto, tá bom? Então Isaías capítulo 8, versículo 12 e 13 diz assim: não chamem conspiração tudo o que esse povo chama conspiração. Aí olha o texto que está lá: não temam aquilo que eles temem, nem se apavore. Versículo 13: ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Gente, não é um texto muito simples, esse texto de Isaías aqui, essa passagem, mas nós vamos tentar simplificar ao máximo dentro das minhas limitações, claro, para a gente compreender o que Pedro está tentando falar para os seus leitores e, claro, para nós. Em Isaías, veja bem, preste atenção, em Isaías, Deus estava fazendo uma advertência aqui, por meio do profeta, sobre o erro que o povo estava cometendo, por meio possivelmente do seu rei, povo de Judá, o rei Acais, que ele estaria tentando fazer uma aliança com o inimigo, que era a Assíria naquela época. Por medo, o povo tinha medo da nação, da Assíria, poderosa. Então Acais tem o estratagema, a estratégia de fazer um acordo ou uma aliança, entre aspas, com esse povo. Por isso o texto vem, olha, não chame conspiração tudo que esse povo chama de conspiração. Esse termo conspiração aqui é meio como uma traição. Deus considera meio que uma traição isso que estava acontecendo ali naquele momento. Então, para o profeta e para Deus, claro, aquela relação com um povo estrangeiro ali não era uma aliança, era uma submissão. Então, por medo de ser destruída, Judá estaria submissa a uma suposta proteção assíria ou do inimigo. Então, na passagem que nós lemos aqui em Isaías, agora no versículo 13, Deus vem garantir para o profeta e para os seus seguidores, seus discípulos ali, que eles não deveriam temer aquilo que o resto do povo estava temendo, mas eles deviam confiar tão somente em Deus. Explicado? Versículo 13 diz: ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Meus irmãos, em outras palavras, agora olhando aqui para o texto e para o contexto de 1 Pedro, o cristão não deve temer os inimigos, mas sim ter um reverente temor de Deus. A maior arma do inimigo contra nós, meus irmãos, ou uma das, é o medo. Tem uma cena, eu lembrei da série Game of Thrones, que era assim: tinha um exército que ia conquistar uma fortaleza, e diante da fortaleza, antes de eles partirem para o ataque, o primeiro gesto foi o quê? Foi catapultar dentro da fortaleza cabeças de inimigos que eles haviam derrotado. Qual era a estratégia? Causar o pavor, o pânico, para que houvesse ali um medo, um desequilíbrio, antes mesmo da batalha começar. Olha só.
Tomando agora então aqui esse exemplo do contexto de Isaías, né, agora trazendo para a realidade do povo de Israel, para o qual Pedro estava escrevendo, e para a nossa realidade, claro, o povo de Deus, meus irmãos, não deve se associar com o inimigo, não deve fazer aliança com o inimigo, porque tem medo dele. E isso acontece. Tem até uma máxima, né, que diz assim: se eu não posso vencer o inimigo, eu me uno a ele, né? Não tem essa coisa? Pois é, muita gente se acha incapaz de vencer o pecado, né? Em vez de lutar contra o pecado em Cristo, o que é que faz? Se junta a ele, abraça, porque não busca em Cristo vencer o inimigo. Pedro está dizendo: o medo de vocês não deve estar em homens ou nas coisas desse mundo, pelo contrário, temam o Senhor. Temam o Senhor. Lembre-se, é importante, sempre aqui Pedro vem ressaltando a importância do testemunho que a igreja deve dar. Ele sempre projeta, é importante, porque ele está falando de deveres, né? E os efeitos desses deveres para o mundo, para quem precisa ouvir de Cristo, para que os eleitos ouçam o Evangelho e creiam. Então ele está sempre olhando para esse viés e sempre olhando para Cristo, né? Os olhos dele não saem de Cristo, o Salvador. Então, sob esse entendimento, Pedro está ensinando aos crentes lá da sua época e aos crentes aqui que estão aqui, nós, que eles não devem se importar com o que o mundo teme, mas eles devem se importar que o mundo saiba que os verdadeiros crentes só temem o Senhor dos Exércitos. É importante que a gente haja desse jeito. Eu não tenho que me importar com o que causa temor no mundo, mas nós precisamos nos importar sim, que o mundo saiba quem é que nós tememos: o Senhor dos Exércitos. Provérbios capítulo 1, versículo 7, todo mundo sabe de cor, ainda que eu não saiba a referência, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Mas não para bem aí não, porque tem um resto do versículo: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sabe o crente que não gosta de ser disciplinado? Insensato. Insensato. Desprezam a disciplina e a sabedoria. Mas o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E é importante a gente entender que o temor do Senhor, meus irmãos, não tem a ver com pavor, aquele pavor que nos paralisa, aquele pavor que nos desequilibra. Pelo contrário. E aí eu destaquei um conceito que eu encontrei e considerei completo sobre o temor do Senhor. Trata-se de um comentário desse texto aqui de Provérbios 1:7, que está na Bíblia da Herança Reformada, tá? Recomendo. É um comentário de Provérbios 1:7, que diz assim: temer a Deus é conhecê-lo. Olha o começo. Primeira coisa, temer a Deus é conhecê-lo em sua santidade por sua palavra, resultando em humildade, um espírito ensinável, afastamento do pecado, rejeição ao caminho dos pecadores, sincera obediência e confiante esperança. Temer ao Senhor, meus irmãos, portanto, não vai causar danos mentais, não vai causar danos emocionais ao crente, pelo contrário, vai fortalecer o crente, vai encher o cristão de vida, vai encher o cristão de esperança, diante do sofrimento, vai enchê-lo de alegria. Vamos inverter a ordem olha aí na tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, inverte a ordem, bota a parte B para cima e vamos ler primeiro a B, depois a A. Olha como ficaria: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, todavia, mesmo que venham a sofrer, porque você pratica a justiça, vocês serão felizes. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, aqueles que temem ao Senhor, eles são fortalecidos, eles são cheios de vida e têm alegria em meio ao sofrimento. E a maneira que o apóstolo vai usar aqui para reforçar, o apóstolo Pedro, para reforçar esse ensino, provavelmente ainda à luz do texto lá de Isaías, é dizer para os seus leitores que eles tenham Cristo no seu devido lugar. Pois é, olha o que diz aí, versículo 15, parte A. Lembra que a gente está vindo do 14, né? Parte B do 14 diz assim: não temam aquilo que eles temem, não é isso? Não fiquem amedrontados. Versículo 15a, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Ainda está vindo à luz de Isaías, lá capítulo 8. Na versão da Septuaginta, meus irmãos, que é a tradução grega do Antigo Testamento, Isaías capítulo 8, deixa eu voltar aqui em Isaías lá, deixa eu dar para a gente volta. Isaías capítulo 8, na Septuaginta, ela começa assim, o versículo 13: santificai ao Senhor, ou seja, a Deus, lá naquele caso, naquele contexto. Na versão Almeida Revista Atualizada, vai traduzir assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Na NVI, nós lemos, agora, a gente já lê, ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo, não é isso? Onde é que eu estou aqui? Isso aí, ó. Na NVI que nós lemos, ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santos. Em Isaías, meus irmãos, Deus é o Senhor, até porque não havia ali, a gente tem que considerar que não havia uma noção muito límpida ainda sobre o Messias, sobre Cristo. Então ali o Senhor é Deus, o Senhor dos Exércitos. Mas aqui em 1 Pedro capítulo 15, Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Logo, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. É isso? Diz o texto? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Aqui nas palavras de Pedro, que pode ser entendida como, meus irmãos, à luz também de Isaías: considere-o como santo, trate-o dessa maneira, temendo-o de todo o coração. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Trate-o como Senhor. Considere-o santo, porque santo é o Senhor. Tema, porque você tem que temer o Senhor dos Exércitos de todo o coração. Cristo é o Senhor. Meus irmãos, nós temos que ter em mente que um dos princípios básicos do temor ao Senhor é conhecê-lo. Conhecê-lo. Onde? Em sua santidade, por meio da sua palavra. A sua palavra. Logo, meus queridos, o testemunho cristão acerca desses princípios que nós estamos vendo aqui, ou desse princípio especificamente de temor ao Senhor, ele começa na nossa fé, a fé que a pessoa tem. Em síntese, nós precisamos conhecer o Deus em quem nós cremos, o Deus que nós tememos, o Deus que nós confessamos como Senhor da nossa vida. Temos que conhecê-lo para poder temê-lo. O temor do desconhecido, meus irmãos, é aquele medo que o mundo oferece às vezes. Sabe aquele temor místico? O místico que as pessoas têm do que não conhecem, do desconhecido, de falsos deuses. Não vou entrar em detalhes, mas talvez você esteja imaginando alguns temores, até que algumas religiões ensinam, de falsos deuses, né? O nosso temor antes, olha para a palavra do Senhor, o nosso temor precisa estar no Deus que nós conhecemos, porque Ele mesmo se revelou por meio da sua palavra, meus irmãos. Nós conhecemos o nosso Deus, Ele teve misericórdia, Ele teve graça, Ele se revelou por meio da palavra. Por isso nós podemos falar sobre Ele com conhecimento de causa e ensinar para esse mundo que carece de salvação, ensinar corretamente sobre esse Deus, porque Ele já se revelou. Ele já se revelou. Será que a gente conhece?
Um outro ponto importante para ser entendido aqui nesse trecho, deve ser entendido que santificar a Cristo no coração é uma capacidade que foi dada pelo próprio Deus. Entenda, nós já entendemos que temer a Deus é o quê? Uma questão de fé, é um princípio de fé. Fé em um Deus que se fez conhecer por meio da sua palavra. Palavra esta que nós cremos, ou só temos capacidade de crer plenamente, por quê? Porque o Espírito Santo nos toca, porque o Espírito Santo nos faz crer nessa palavra. Sendo assim, meus irmãos, para que nós possamos santificar a Cristo no coração, entronizá-lo no nosso coração, para que seja Rei, para que Ele seja o Senhor da nossa vida, é preciso uma capacidade que vem temê-lo, é uma capacidade que o próprio Deus dá somente para o seu povo, para temê-lo. Aleluia por isso, meus irmãos. Muitos aí, têm medo de Deus, cumprem rituais, fazem mil coisas porque têm medo do castigo de Deus. Outros cumprem algumas orientações supostamente de líderes, porque se não fizer isso Deus não vai gostar, porque se não fizer isso não vai receber a bênção, se não participar da campanha tal, todos os dias, e todos os dias tem que dizimar, hein? Não vai receber a bênção, e a pessoa fica com medo daquilo ali, tem que fazer, porque senão vai receber a bênção. Meus irmãos, reflete sobre isso. O povo escolhido pode descansar no temor de Cristo, porque Ele reina no coração daqueles que creem no Evangelho. Este é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Temer a Cristo. Aqueles que temem podem descansar, porque creem no Evangelho. Por fim, meus irmãos, seguindo aqui para o último versículo, Pedro vai tornar a enfatizar que a atitude do crente deve causar impacto no mundo, deve influenciar o mundo. Então, já que o crente teme ao Senhor, que se revelou, já que ele tem temor do Senhor, e esse temor está alicerçado numa fé baseada no conhecimento de Cristo, é dever do cristão estar preparado para defender essa fé, para defender a sua fé. Então Pedro vai, por fim, exortar os seus leitores para que, na hora da prova, tenham a resposta certa. Versículo 15, na parte B aí, e o versículo 16, olha o que diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. O verbo responder aqui, meus irmãos, vem do grego apologia, que significa falar em defesa de, ou fazer defesa de. Originalmente esse verbo estava ligado a discursos que presos faziam em defesa própria em julgamentos ali, por exemplo. Mais tarde esse termo apologia foi dado aos tratados, de quem escreviam em defesa da fé cristã. Então um apologeta cristão é alguém capacitado a fazer defesa da sua fé. É o que nós somos, apologetas. Estamos capacitados para defender a nossa fé perante o mundo. Não é nenhuma novidade, meus irmãos, que o mundo tem o dedo apontado para os cristãos. Não é novidade. Só que isso não deve ser motivo para nós de medo.
Isso não deve ser motivo de desconforto, isso não deve ser motivo de constrangimento, porque o mundo está com o dedo apontado para o cristão. Deve ser visto como uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. É providência de Deus, está nos planos de Deus. Dá uma lida lá em Apocalipse. Tem Apocalipse na tua Bíblia? Tem crente que não tem Apocalipse na Bíblia, né? Termina em Judas. Leia, não tenha medo. Apocalipse é um livro de esperança, é um livro que a igreja lê alegre. Pois é, meus irmãos, o dedo do mundo apontado para nós deve ser visto como oportunidade para proclamar o Evangelho. As palavras de Pedro aqui sugerem que por causa da sua fé, os cristãos serão hostilizados, serão perseguidos, serão questionados em sua fé. Daí a necessidade de, como dever básico, estarem bem alicerçados nas verdades fundamentais do Evangelho. Eu não estou falando que você tem que entrar, ser um teólogo aprofundado. Se for, glória a Deus, recomendo, faça o curso de teologia se você quiser, aprender mais das Escrituras, mas não é exatamente isso. Quer dizer que você tem que ter fundamentos básicos do Evangelho, básicos. O apóstolo vai reforçar aqui de novo uma exortação que ele já fez lá no início da sua carta. Abre aí, deixa eu marcar do capítulo 3, mas vê 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, 13. E ele está reforçando. É massa a carta de Pedro por isso, porque ele vai reforçando o que ele já falou, ele vai aplicando e reaplicando os deveres, os conceitos, os princípios, todos eles com os olhos em Cristo. Sensacional, como ele foi usado pelo Espírito Santo. Então 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, ele diz: portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Meus irmãos, em um mundo carente da verdade de Cristo, todos nós, precisamos estar prontos, precisamos estar devidamente preparados, como diz o texto, para responder acerca do Evangelho que salva, o Evangelho que traz paz, a paz que excede todo o entendimento, está lá em Filipenses capítulo 4, o Evangelho que faz o fraco forte, o Evangelho que faz o humilde sábio. Nós temos que estar preparados para defender este Evangelho. O dedo do descrente apontado para um cristão, meus irmãos, deve ser visto como uma chance de retribuir o mal com o bem. Com o bem. Todavia, como diz o texto, aí com mansidão, com respeito, o texto está nos dizendo, é nessas horas aí, meus irmãos, que a nossa apologética, ela não pode ser vazia, ela não pode ser feita com palavras superficiais, com argumentos fracos, sem sustentação racional. No versículo 15, meus irmãos, Pedro vai conclamar os cristãos, olha só, versículo 15, a estarem preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão ou o motivo, por que vocês fazem isso de fato, aonde a tua esperança está alicerçada racionalmente, é isso que ele está falando. O termo do grego que Pedro utiliza aqui nessa passagem é logomperi, me desculpem aí pela pronúncia se tiver algum erro, mas o que ele está querendo dizer aí significa que quando vocês forem cobrados, deem uma explicação racional, é o que esse termo grego fala, explicação racional da esperança que eles têm, uma explicação fundamentada, uma explicação onde quem não crê na palavra, não crê em Cristo, acha crente tudo bando de alienado. Se você não der uma explicação consistente, a pessoa vai continuar pensando a mesma coisa. A gente tem que ter uma explicação racional para a nossa fé, para a nossa esperança, qual seja essa esperança.
Aqui em Cristo nós somos regenerados, meus irmãos. Em Cristo nós recebemos uma nova vida. Em Cristo nós tivemos os nossos pecados perdoados. Em Cristo nós recebemos a vida eterna pela graça, sem merecer. Essa é a nossa esperança. 1 Pedro capítulo 1, de novo, versículos 3 e 4. Olha a notícia que ele dá, ele já começa a sua carta dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Olha a nossa esperança aqui, uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais, ouça, a herança jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Louvado seja Deus. Em nossa explicação racional, meus irmãos, da nossa esperança para um mundo que é carente de ouvir o Evangelho, as verdades do Evangelho, não cabe evangeliquez, meus irmãos, não cabe palavras vazias, não cabe uma palavra de explicação sem sustentação apologética. Não cabe, para esse mundo, não cabe. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade preciosa para falar do Evangelho, por falta de preparo. É ou não é? É quando nos vemos naquela situação lá da introdução, né? Quando a gente se vê sem resposta, diante de um mundo que não perde a oportunidade para nos achincalhar, para dizer que nós somos isso e aquilo, nos rotulando, nos hostilizando, nós ficamos sem respostas, por falta de preparo. Precisamos conhecer o Senhor, meus irmãos, a quem nós dizemos temer. Precisamos conhecer ao Senhor que nós dissemos reinar no nosso coração. Cristo diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, né? Aprendam de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O problema, meus irmãos, é que muitos esperam obter descanso nas bênçãos que desejam receber do Senhor. Poucos buscam aprender de Cristo, um caminho mais curto e racional para encontrar o alívio que se espera. Entende? Fica aí para a tua reflexão. Na hora da prova, meus irmãos, a nossa resposta qual é? Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. Essa é a nossa resposta. Os cristãos devem estar preparados, meus irmãos, para falar dessa verdade com segurança, com propriedade. Contudo, mostra o texto, né? Façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias, né? Versículo 16 diz aí, falar com mansidão, respeito ou temor, algumas traduções o temor, implica defender o Evangelho, meus irmãos, com humildade, não com arrogância, muito menos fanatismo, muito menos, mas com equilíbrio, com amor, com compaixão. Deus espera que o seu povo testemunhe da verdade de Cristo com humildade, com humildade. O respeito aqui, meus irmãos, está relacionado ao temor, tá? Então seria o que? Mansidão com os que nos ouvem, com quem ouve a nossa resposta, mas o temor é ao Senhor. O temor é ao Senhor, ou seja, a mansidão para quem ouve, mas nós tememos somente ao Senhor. Esse respeito, esse temor aí, a reverência que nós temos ao cumprir o nosso dever de defender a nossa fé. E aí assim, imitando o comportamento de Cristo novamente, imitando o comportamento de Cristo diante dos seus acusadores, nós possibilitamos ao mundo que ele possa ver a nossa fé, e assim se sintam aí então estimulados a saber a razão, a fonte da nossa esperança, e aí o Evangelho é pregado, e os eleitos vão compreender.
e vão aceitá-lo. Para concluir, meus irmãos, o que deve ficar aqui de verdade, para a nossa vida? Primeiro ponto, o que deve ficar de verdade para a aplicação da nossa vida? Primeiro, o temor do Senhor, ou seja, conhecê-lo em santidade, com sinceridade, humildade, dependência, obediência no nosso coração, não nos deixará sem resposta diante dos questionamentos do mundo acerca da nossa fé. O temor do Senhor nos leva a conhecê-lo, conhecê-lo nos prepara, não ficamos sem resposta, só fica sem resposta quem não conhece, está despreparado. Segundo ponto, sobre essa fé que nós estamos falando, que a gente precisa defender, porque é plantada pelo próprio Deus em nós, por graça, por misericórdia, precisamos estar preparados para defendê-la, só fortalecendo, com mansidão, com amor, ciente de onde Cristo nos tirou, e consciente também de que o nosso testemunho, meus irmãos, pode ser um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Terceiro, o crente não deve permitir que o medo do homem ou das coisas desse mundo o atemorize, o paralise, desestabilize a sua vida, mas o crente deve ter a fé firmada em Cristo, porque o seu temor está nele. Aleluia. Medo somente do Senhor, no sentido do temor. Não devemos temer o que o mundo teme, importa para nós que o mundo conheça que nós só tememos ao Senhor. Quarto ponto, Cristo precisa estar no seu devido lugar em nossa vida. Qual lugar? No trono do nosso coração. Falei aqui simbolicamente, mas você entendeu. Cristo precisa estar no seu devido lugar na nossa vida, no trono do nosso coração. Meus irmãos, essa verdade, ela precisa servir para nós assim como um ponto de reflexão muito sincera mesmo, sobre quem de fato está no trono da nossa vida. Sincera. É Jesus que está no trono? Ou será que existe outra pessoa ou outro reinando no nosso coração? Será que é o nosso emprego que reina no nosso coração? Será que é a minha vida secular em detrimento da minha vida espiritual que reina no meu coração? Será que é o dinheiro? Será que são os bens pessoais que reina, os bens materiais que reinam no nosso coração? Será que estimulantes de felicidade, entre aspas, cigarro, bebida, drogas, sexo, será que é isso que reina no meu coração? Será que essas coisas são mais importantes do que Cristo? São, então são elas que estão no trono. Ou será que somos nós mesmos, nós que estamos no trono? Será que nós que somos senhores da nossa vida? A gente tem que refletir de uma forma muito sincera, sabendo que há um Deus de graça e misericórdia, que se você está refletindo, incomodado com isso, é sinal que o Espírito Santo está te ajudando, está me ajudando também, a refletir sobre isso. Não houvesse o Espírito Santo na jogada, da mínima, saímos aqui e tudo continua como está. Se está te incomodando, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Último ponto, para a aplicação da nossa vida diante do sofrimento, Deus nos oferece o exemplo de Cristo como escape. Se a gente estivesse numa igreja pentecostal, tinha sido glória a Deus para todo lado aqui, porque você não entendeu. Diante do sofrimento, Deus nos oferece a Cristo como escape. Foi na cruz que Ele levou consigo
a dor da condenação do pecado que nós sofríamos até então. Enfrentamos o pecado ainda, ele é um inimigo feroz, mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o escape para o sofrimento. Cristo é a nossa resposta para o mundo que aponta o dedo para o cristão. Isso deve nos incomodar, isso deve nos entristecer, isso deve nos enraivecer? Não, isso deve nos alegrar. Isso é a oportunidade que nós temos de proclamar o Evangelho, de mostrar o que Cristo fez por nós, quem nós somos em Cristo Jesus. Quando o mal vier, nós retribuímos com o bem. Quando apontarem a mão para nós, o dedo, nós apontamos uma mão de bênção. Cristo diz, né? Eu digo a vocês, amem os seus inimigos, abençoem os que amaldiçoam vocês, orem por aqueles que os maltratam. Lucas 6, 27 e 28. Meus irmãos, não esquece, a nossa resposta contra o mal deste mundo é o Evangelho, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Senhor, a tua graça nos constrange, Senhor, porque olhamos para nós e vemos quantos pecados, quantas vezes, ao invés de enfrentar o inimigo em ti, nós abraçamos o inimigo, nos unimos a ele. Quantas vezes nós aceitamos do mundo o escape do pecado contra o sofrimento, ao invés de fazer o bem, fazer o que é certo, mesmo em meio ao sofrimento, porque isso te agrada, porque isso é a tua vontade, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza. Precisamos de ti, Senhor, para enfrentar a nossa carnalidade, a nossa hipocrisia, a nossa falta de preparo, Senhor, para defender a nossa fé, uma fé que tu mesmo plantaste no nosso coração. Senhor, nos ajuda, Senhor, a santificar a Cristo no nosso coração, que Ele reine soberano no nosso coração, Senhor, e não tantas coisas que nós colocamos ali no lugar dele. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Não há tempo a perder. Nós enfrentamos um ano que passou voando, Senhor. Não sabemos se daqui para frente os dias não serão abreviados, como a tua palavra diz, e o Senhor voltará quando menos esperarmos. Não há tempo a perder, Senhor. O mundo precisa ouvir o Evangelho e nós precisamos estar preparados, Senhor. Não faça com que a base perca tempo, um segundo de pregação, Senhor, pregando outra coisa que não seja a tua palavra, Senhor. A tua palavra que salva, que liberta, que conscientiza e nos prepara para a vida eterna que nós já temos em Cristo Jesus. Mas precisamos pregar o teu Evangelho, Senhor, e não podemos fazer isso despreparados, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Cremos no poder soberano do teu Espírito Santo nesta geração, trazendo pessoas para o teu Evangelho, tirando pessoas da superficialidade, tirando pessoas da fé emocional e trazendo para uma fé alicerçada no Cristo que morreu na cruz. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos incomoda, mas a tua palavra nos consola, a tua palavra nos alegra, a tua palavra nos diz quem nós somos em Cristo. Por isso nós te louvamos, Senhor, e tudo que oramos, nós te pedimos em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Obrigado, Senhor. Amém, amém. A Ele a honra sempre, a Ele a glória. Jesus.